A maioria das pessoas já acorda com um fluxo constante de pensamentos negativos. Esses pensamentos ficam com elas até a hora de dormir e muitas vezes causam até distúrbios do sono, como demorar horas para dormir ou ter insônia. O problema é que a maioria desses pensamentos jamais se concretizarão em realidade, e os pensamentos que chegarem a se tornar real nem importavam tanto assim, ou simplesmente serão desafios que a gente acaba por superar. Um grande malabares de tarefas diárias. É engraçado que a maioria das pessoas nem sequer percebe isso. Vivem uma vida de preocupações e sofrimento achando que isso é normal. Talvez você não perceba o que a sua mente está fazendo com você. Ou talvez você já tenha tentado algum método como a meditação, por exemplo, para tornar-se mais consciente de seus pensamentos, mas ainda assim não consegue se livrar dos negativos. Eles fazem parte da sua identidade, pois já estão com você há muito tempo, e livrar-se deles, livrar-se de seu sofrimento, seria como perder uma parte essencial de você. Agora a mente é provavelmente uma das ferramentas mais poderosas que temos, mas quanto mais poderosa ela é, mais perigoso se torna quando a gente não tem controle nenhum sobre ela. Imagine que você é o motorista de um ônibus, levando muitos passageiros. E então, durante o percurso, os passageiros começam a te insultar, dizer coisas que te desanimam e te dar ordens de onde ir, o que fazer, como e quando fazer. Quando você percebe, está fazendo tudo como seus passageiros desejam, terminando por se convencer que os passageiros já até deixaram o ônibus e que você é quem está dirigindo pela única via possível. Os passageiros são seus pensamentos, seu ego, sua mente. E se você não for consciente deles, você será controlado por eles, perdendo seu posto de motorista da sua própria vida. Mas por que isso é um problema? Porque isso está matando você aos poucos. Estudos revelam que estresse tem grande impacto não só na nossa saúde mental, causando ansiedade e depressão, por exemplo, mas também na nossa saúde física, sendo causador das mais diversas doenças, inclusive o câncer. Mas então, como resolver isso? Eckhart Tolle diz que esse é um processo inconsciente e o único caminho para superá-lo é torná-lo consciente. Então precisamos assistir o pensador e nos tornarmos presentes. Porém, existem 2 obstáculos para se tornar presente. O primeiro é o passado e o segundo é o futuro. Enquanto você se apegar às coisas que aconteceram ou às coisas que talvez virão a acontecer, você está se impedindo de lidar com seu sofrimento e interrompendo seu próprio despertar. Então, gente, por favor, nada de ficar se martirizando por erros passados, tanto os causados por terceiros que te fizeram sofrer, como teus próprios erros. Isso tudo está no passado, já aconteceu. Não há nada que se possa fazer no passado, apenas no presente. Você não é o seu sofrimento, você não é o seu passado. O melhor lugar do mundo é aqui e agora, como cantaria Gilberto Gil. Mas e quanto ao futuro? Como conciliar meus objetivos e metas com o ser presente no momento? Viver no presente não significa não se planejar. Acredito que o autor quis mostrar que, por exemplo, sofrer por um aumento ou uma promoção no trabalho, digamos por 1 ano ou 2, e ser feliz por 5 minutos quando finalmente receber o aumento, voltando a sofrer por mais 1 ano ou 2 por outro aumento ou outra promoção, não faz sentido algum. Temos certeza de que o autor em si tinha suas metas, pois do contrário não teria escrito tantos livros mais vendidos. A ideia é viver o momento, fazer o seu melhor todos os dias, se perguntar: o que eu posso fazer hoje que vai me levar a alcançar meus objetivos? Que atitudes me levam a ser uma pessoa melhor para mim e para os outros hoje? Acho que a maioria de vocês reconhece a seguinte ideia: a felicidade não está no destino, mas sim em cada curva do caminho que percorremos para encontrá-lo. Isso chega a ser um clichê, mas pensa assim: se você tivesse um controle remoto e pudesse pular todas as fases da sua vida e colocar-se lá no final, digamos que você não lembre de nada pelo que passou, apenas sabe que foi uma pessoa bem-sucedida na vida, sentirá orgulho de si mesmo?
Se sentirá feliz por ter chegado lá? Ou terá esse sentimento de que recebeu tudo de mão beijada e que, de certa forma, perdeu de viver os melhores momentos da sua vida? Pode ser clichê, mas todos concordam que a gente só valoriza algo que suamos a camisa para conseguir. Se você conseguir se lembrar disso, viverá mais presente no momento, e os momentos que você estiver suando a camisa serão bem mais prazerosos.